Em 2007, o estúdio Gainax lançou uma das obras que não apenas quebrou esse teto, mas usou esse ponto de apoio para perfurar os céus. Cara, eu falei que nem um cearense agora. Hoje vamos falar sobre esse nome que eu tenho uma preguiça desgraçada de falar, então vai ficar aí, Gurren Lagann, o anime que redefiniu o significado de superação. A história começa em uma pequena vila subterrânea, onde a humanidade vive confinada no escuro, tentando sobreviver. Aí somos apresentados ao nosso primeiro protagonista, um pequeno escravo tímido chamado Simo, que passa o dia da sua vida inteira só cavando túnel, enquanto os outros se matam. Até que em uma de suas escavações ele encontra uma pequena broca brilhante no chão. Mas quando ele pega essa broca, o seu túnel que ele escavou começou a desmoronar, revelando um robô muito até que fofinho, por assim dizer. Ele fica tão animado que ele tenta contar pro seu irmão que encontrou uma máquina para fugir. Só que o irmão dele não liga para o que ele fala. Ele só quer fugir do jeito dele. Ele tem a brilhante ideia: eu vou soltar todos os animais dessa fazenda aqui. Ele tenta fugir, destruindo a cidade inteira, só que o chefe da vila já esperava por isso e dá só um cacete nele com a espada, impedindo o plano de fuga. Simo tenta defender o irmão dele, dizendo que ele que teve a culpa, ele que teve a ideia. Só que o chefe da vila sabe a verdade, que o irmão dele é um peso e que o Simo tem um futuro lá. Mas o chefe da vila fala que vai prender ele do mesmo jeito. Mas o Simo não aceita isso de bom grado e vai salvar o irmão dele da prisão. Ele cava um túnel e liberta o irmão dele. E no meio da fuga, Simo começa a falar sobre a vida e tudo, uma coisa chata. Mas o chefe da vila já estava esperando por isso e pega os dois no flagra. Ele fala que não é preciso fazer isso, Simo. Seu irmão não tem futuro aqui. Ele é um peso. Só que no meio dessa discussão, o teto começa a tremer como um baile funk com a queda de uma misteriosa peça gigante de metal. Todos ficam sem entender nada do que está acontecendo. Só que é revelado que essa pedra, na verdade, é um fucking robô gigante. Falando que vai exterminar todos ali. E do nada, uma sniper aparece do céu, dando um show de, como posso dizer, respeito para todo mundo olhar. Yoko, primeira sniper mais foda dos animes. Mas o Kami não tá nem aí pra essa luta. Ele quer saber de como é que ela consegue fazer isso, mesmo sendo mulher. Ele só quer saber do respeito mesmo dela. Mas eles, no meio dessa porradaria, eles conseguem escapar pra superfície, revelando um cenário muito lindo. Se você vê isso sozinho assim, tu não pensa que é do anime de luta de robô gigante. Mas o que eles encontram lá não é um paraíso, é sim uma guerra brutal, que é contra os humanos e os homens-feras, que são esses robôs gigantes aí, que se auto-intitulam Games. Simo e Kami começam a explorar essa nova vida na superfície, mas são atacados por 3 homens-feras. Mas são salvos pelos aliados de Yoko, que vão ser levados para a base da resistência. Somos apresentados um dos personagens mais importantes do anime, Leon, o nosso... Essa peça que você queria? Como assim? Não entendi. Então eles começam a ser atacados por 3 robôs que querem vingança pelo aquele robô lá atrás. Então no meio dessa luta o Kami tem a brilhante ideia: se o Simo tem o seu próprio robô, por que eu não posso ter? Então ele fala: Simo, eu quero aquele robô ali, mobiliza ele que eu quero pegar ele pra mim. Pô, o cara é à frente do seu tempo logo. Depois de uma luta intensa e louca, o Kami consegue arrombar um stand sozinho. Mas não é tão fácil, ele começa a ter umas visões meio noiadas de uma rave aí. E depois de ele encontrar uma caveira lá no chão, ele pensa que não, ele vai conseguir. O Simo conseguiu, eu consigo também. Depois de eles conseguirem esse robô pro Kami, ele vê aquele esqueleto que ele viu lá no meio da noia dele. Só que ele percebe algo estranho nesse robô. Pô, eu falei, robô é foda, esse esqueleto. Só que ele volta para aquele esqueleto que ele viu lá no meio da noia. E ele escava e ele descobre que aquele esqueleto era do pai dele, que tinha comprado cigarro lá quando ele era pequeno. E fica abalado porque ele queria viajar pelo universo, pela superfície, só para dar uma surra no pai dele. Só que ele viu que o pai dele não conseguiu nem sair nem a 5 metros de distância da vila deles, entrando numa depressão. Depois de alguns dias, Simo e Kami decidem que eles querem caçar pela primeira vez nesse novo mundo aí deles. Yoko se oferece para ajudar os 2 irmãos. No meio da caçada,
A Yoko percebe que esses dois não sabem fazer porra nenhuma. Eles são burros demais. Não sabem fazer nada, nem caçar. Então ela vai lá e começa a caçar os bichos tudo facilmente. E os outros ficam só olhando ela. Só que o Kami se afasta por um momento e tenta caçar alguma coisa, só ele. Kami pensa que ele tinha batido um animal. Ele, ao chegar perto, descobre que não foi ele, foi outra pessoa que fez isso. E aí somos apresentados ao nosso maior gote dessa história, desse anime inteiro. Yuri 22, viral, o rei dos homens-feras. Os dois começam a cair na porrada pra ver quem fica com o animal. Só que o Yuri sempre tem uma carta na manga e revela seu Megazord, Giuseppe, e chama o Kami pra batalha. Cara, o Yuri tá formando muita hora aqui, hein, rapaziada. Só que o Kami não fica pra trás não, ele pensa, já que é assim eu vou chamar o Simo pra me ajudar e vamos usar a mega fusão. Simo corre pra lá e se funde ao Kami. Numa fusão feia, muito horrível de falar isso aqui. Se você assistir isso aqui, você sentir uma vergonha muito grande se você assistir isso aqui. Só pra avisar mesmo. Então, depois dessa fusão muito horrenda, eles conseguem ativar o Gurren Lagann e dão uma surra no Yuri 22, mas Yuri consegue sobreviver ao ataque e fala que um dia voltará para ter uma vingança fugindo. Só que no meio dessa luta, Kimo percebe que esse mundo tá precisando de ajuda e eles não podem só ficar naquela base. Eles decidem que vão partir pelo mundo tentando salvar o máximo de pessoas possível. E ao falar isso perto de Yoko, ela fica meio sentida com a decisão de partirem e deixar ela sozinha ali naquela base. Só que Leão fala que eles não precisam de nós podemos ir se oferecendo também. Ele fala que não é preciso ficar ali pra sempre, aquela base pode funcionar muito bem sem eles. E eles dois decidem que vão ajudar Simo e Kami nessa batalha pelo futuro da raça humana, porque Leão desconfia de algo, mas ele não revela até agora. Vamos deixar isso mais pra frente. Bem, considerações finais. Gurren Lagann é uma história de superação, perda e adversidade. Eu tentei resumir ao máximo sem dar spoiler. Eu resumi apenas 3 episódios. Sim, só 3 episódios. O anime tem 27 episódios e tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu planejava fazer um resumo de toda a história, mas deu erro na gravação e só deu pra gravar 3 episódios. Eu não fiz nada! E eu também no cu! E também eu tava com preguiça, mas eu recomendo você assistir. E até breve. Isso aqui é um recadinho rápido no final do vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui na pressa, mas eu não sei se eu continuo ou não esse canal. É que eu gravo tudo sozinho, edito sozinho e quase não tenho tempo pra fazer o vídeo e o roteiro. Mas eu fiz esse vídeo aqui, já tá com quase um mês já de pronto. Mas só que sempre falta algo e eu fico editando ele. Bem, é só isso que eu queria dizer e... Mas vai depender desse vídeo aqui. Se vocês gostarem, comentem aí e eu continuo. E adeus.